Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de gravar vídeos e eu estou apresentando agora diretamente a tela do computador. Então olha só, esse fundo imobiliário, na data que eu estou gravando o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$53, e ele teve bem menos, né? Se a gente olhar aqui no gráfico, ele teve uma mínima ali de 44, sendo que durante o dia ele ainda oscilou para próximo de 40, R$39. Então, na data agora, ele está nessa faixa de R$53. Ele está dando um yield médio aí nos últimos 12 meses de 23%, só que isso aqui, gente, é só para quem compra as cotas depreciadas. Para quem tem a cota na base 100, 120, igual ele era, não vai dar esse yield, pelo contrário, vai dar um yield até menor. Como o fundo vem pagando um yield menor, a cota vai caindo para tentar acompanhar e pagar um yield mais acessível, né? O PVP do fundo está em 0,45, o que indica 55% de desconto. Sempre que você vê um fundo com muito desconto, acima ali de 30%, vai investigar os motivos, que aí não pode ser apenas uma situação macro. Então é normal, por exemplo, que os fundos de papel tenham caído recentemente. É normal que os fundos de tijolos estivessem depreciados, eles estão até começando a subir. Então, quando é um desconto muito grande, pesquise para saber o que está acontecendo. Acho que a maioria de vocês vão saber como é que esse fundo vem desempenhando. Ele vem passando por inúmeras conturbações, né? Problemas de inadimplência, brigas internas entre controladores e sócios, né? Então o trem dele está bem complicado. É um fundo que possui liquidez altíssima, ele vem negociando uma média de 7 milhões por dia e ele teve uma desvalorização, né, nos últimos 12 meses de 40%. Então, em termos de cotação, como eu disse para vocês, esse fundo, esse gráfico, ele é um pouco estranho a forma dele aparecer, né? Eu não me recordo do HCTR ter sido negociado ali próximo de R$60, sabe? Então, acho estranha a forma como esse gráfico aparece. Como eu fiquei intrigado com essa questão do gráfico do fundo, eu resolvi abrir o lado Status Invest. E é isso mesmo. Ó. Em nenhum momento esse fundo chegou a ser negociado na casa de R$60, sabe? Ele sempre era negociado ali, ó. Aqui, ó. Ele era negociado na casa de 111, ó. Então sempre acima dos R$100, sabe? Antes da situação pandêmica, esse fundo chegou a ser negociado a incríveis R$170. Vê a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para R$92. Ele começa numa crescente ali, ó, na faixa de 120, R$150. Depois o fundo começa a ser negociado ali próximo do seu VP a R$120 mais ou menos. Durante o ano de 2022, os fundos de papel já vinham caindo, então até então normal esse fundo cair. Estava sendo negociado ali, ó, 103, R$100. E aí acontece esse fosso desse fundo. Você pode ver que ele caiu muito mais do que os fundos de papel. E isso aqui é quando alguns devedores dos seus ativos internos, aí, dos seus CRIs, anunciam inadimplência, falta de condições de pagar, default, recuperação judicial. Então o fundo tem toda essa queda gigantesca. E aqui a gente observa aqui, ó, que no dia que teve a maior queda, ele caiu para 43, ó, sendo que chegou ali até R$39, se eu não me engano, no dia. Mas agora o fundo vem esboçando uma pequena recuperação, saindo ali do sua mínima de 43 para, na data que eu gravo o vídeo, esse aqui de 53 e 36. Eu vou voltar lá para o outro site agora. Então, esse site aqui, eu acho que assim, tá tendo algumas distorções em relação ao gráfico deles aí, né? Aqui a gente vê algumas informações do fundo, o nome dele, né, certinho. Nome, CNPJ, é um fundo para investidores geral. E aqui já vai assim a minha dica, né, assim meu comentário. Eu vejo fundos que são muito seguros, mas que são para investidor qualificado. Alguns fundos da Quineia, por exemplo. E esse fundo, que desde o início, não é porque agora tá dando isso não, tá, gente? Esse fundo ele é muito arriscado desde o início. Então, para mim é um fundo que talvez não fosse para o público em geral, né? Então, eu não vejo lógica de um fundo desse ser para público em geral e outros fundos que são até mais seguros que eles serem para investidor qualificado. Então, eu acho isso estranho, né? Então, ele é de segmentos outros, ele é por prazo indeterminado. Essa taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta com mais de 200 mil cotistas, 208 mil cotistas. O valor patrimonial do fundo atualmente está em R$118. O último dividendo foi de apenas 50 centavos. Então, se a gente observar isso aqui, ó, dá menos de 0,5% esse último dividendo para quem tem ele na base de R$118.
Ele tem mandato híbrido, ele é um fundo de papel, tem gestão ativa, não há que se falar em vacância em fundos de papel. Ele conta com 22 milhões de cotas e ele tem um patrimônio ali de 2,62 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 600 milhões de patrimônio, né? É um fundo bem robusto, bem grande. Aqui a gente vê o comparador dele. Eu fui ver essa interrogação aqui, ó. O que ele fala? Essa rentabilidade, ela coloca grupamentos, dobramento, bonificação, proventos. Só que assim, no HCTR aqui, eu acho que ele está mais justo. Eu acho que pode sim a rentabilidade dele total, desde que ele vier mercado, menos 16%. Beleza? Só que tem alguns fundos que aparecem aqui que para mim não tem lógica. Ele tá tão depreciado, sendo que ele pagou dividendos no decurso do tempo, sabe? Então, sei lá. Mas, a gente vê que antes da problemática, esse fundo chegou a superar até mesmo o IDIV, que é o Índice de Dividendos de Ações. Então, é um fundo que tem pouco histórico, tem menos tempo que os demais aqui, que a gente está puxando nos últimos 5 anos, né? Então fica um pouco injusto que o fundo sai atrás quando os outros já tinham uma certa vantagem. Sempre, né? Quando o fundo estava normalizado, ele sempre conseguiu bater ali o IFIX. E aí depois dessa problemática, o fundo despencou bastante, tá bom? Em termos de rentabilidade. E aqui mais abaixo, a gente consegue ver sobre os dividendos entregues. Então, esse fundo sempre foi muito arriscado. A maioria dos fundos de papel pagava ali 1,10, 1,20. E esse fundo estava entregando ali, ó, 1,50, 1,90, 2,12, 2,50. Poxa, se esse fundo paga tão a mais, você acha que é mágica? Você acha que esse fundo paga mais porque a gestão é mais competente, que é o que se falava na época? E aí o que às vezes me deixa um pouco chateado com a situação é o seguinte: eu não estou do lado de ninguém, nem da HCTR, nem da outra lá, casa de research / gestora, mas até eles, para eles, esse fundo inclusive ganhou a Copa deles lá, fizeram uma época, os melhores fundos, um brigando com o outro, e esse fundo ganhou a Copa deles lá. E nessa época aí, esse fundo era o melhor do mercado. O fato é que esse fundo nunca mudou o seu risco, né? Sempre foi um fundo muito arriscado. Eu tenho falado muito isso recentemente sobre o RPR11. Tem um outro fundo também, ó, que é o RZAT da Risa. Ora, são fundos bem arriscados. Esses fundos aqui, eles pagam mais do que a média de mercado. Então não se iluda achando que esses fundos pagam mais e você não está correndo mais risco por isso. Se você não quer correr risco, compre fundos aí que são mais estáveis, que pagam um dividendo não tão alto, que aí você vai correr menos risco de crédito aí. Enfim, depois o fundo dá uma estabilizada, né? Para de pagar esses dividendos altos aí. Fica um tempo ali R$2, mas uma boa parte do tempo ali na faixa de 1,50. Depois, esse ano, o ano passado, em razão da deflação, ele cai ali para patamares de 1,10, até aí tudo normal. E agora, quando entra esses pontos de inadimplência, né? O fundo começa a despencar, ó, R$1, 70 centavos, e agora nos 2 últimos meses ele anunciou 50 centavos. Então dia 8 de maio ele anunciou, vai pagar no dia 15 de maio. Quando o vídeo for ao ar, ele já vai ter pago esse valor. Eu estou gravando com 1 semana de antecedência, né? E aí a gente vê que os 2 últimos anúncios foram de 50 centavos. E por fim aqui, a gente vê a média de dividendo desse fundo. Lógico que aqui é o dividendo frente ao valor da cota na época. Então, 1,35, 1,59, 1,64. Nesse momento aqui a cota estava bem mais cara do que ela valia. Depois a gente vê que mesmo com a cota depreciada, né? Por exemplo, recentemente, poxa, ele estava pagando frente mais ou menos o valor da sua cota. Como atualmente, ó, ele está com R$50 de valor de cota e ele está pagando 50 centavos, ele está pagando 1%, beleza, tá bom? Mas, de novo, isso aqui, esse média de dividendo é frente ao valor da cota e não o seu valor médio que você tem do ativo, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago para vocês aqui forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Eu possuo 2 canais com clube de membros, o canal Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos com clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro do canal. Além de nos ajudar, você tem vários benefícios. Acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem se tornar membro aí vai ter benefícios lá na hora da planilha, né, que a gente pretende comercializar. Por fim, eu tenho 2 e-books que eu criei aí, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Nesses e-books aí, eu abordo diversas informações
diversos assuntos. Eu acho que é um e-book com bastante conteúdo, de fácil entendimento, fácil aprendizado aí, e que pode agregar, pode ajudar bastante os investidores, seja investidor iniciante, seja quem já tem uma certa caminhada no mercado. Então considere adquirir esses e-books aí para você doar para um amigo, um parente, ou até mesmo para você, porque o valor é baixo, mas para a gente faz muita diferença. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, até o final de maio vocês vão ter ali 20% de desconto, e se optar por comprar os dois e-books juntos, até o final de maio vai ter ali 30% de desconto. Você usa o cupom AMU20, vai ter 20% de desconto, e com o cupom AMU30 você vai ter 30% de desconto. Lembrando que na compra dos dois juntos, esse segundo aí vai sair com 60% a 70% de desconto. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, e aí o primeiro ponto negativo da gestora é isso aqui, ó. Material de divulgação para março de 2023, ou seja, isso aqui foi divulgado ou em fevereiro ou dentro do mês de março. O que costuma acontecer é, assim, por exemplo, nós já estamos em maio. Então até durante o mês de abril ali, ele já começa a divulgar ali as informações, né? Então assim, não saiu ainda nem o de abril, nós já estamos em maio. Então, poxa, pelo menos ali até o final de abril já deveria trazer o novo, porque assim, ó, se ele está divulgando em março, são informações ainda de fevereiro. Olha o tempo de defasagem desse fundo, né? Então, isso aqui é um ponto muito ruim. Eu sou cotista desse fundo, tá? Na minha carteira pública e na carteira fechada minha. A Hectare começou a deixar muito a desejar no quesito de transparência, no quesito de diálogo aí com os cotistas, eles demoram muito nas informações. Tem informações aí que às vezes sai primeiro em outros fundos do que neles. Então, eu acho que eles estão deixando muito a desejar nesse sentido aí. Então, o que a gente vê, ó? O fundo iniciou em 2018, a Hectare é a gestora, a taxa do fundo, 0,21 mais 0,99, então é 1,20 de taxa. Ele cobra mais 10% de performance sobre 100% do CDI. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, isso aqui é abusivo, isso aqui é ruim para o cotista, é algo muito ruim. Apesar de eu ter o fundo, para mim isso aqui é algo que, poxa, é péssimo, tá? Patrimônio do fundo. Então, o fundo tem um patrimônio de 2 bilhões 668 milhões, só que atualmente ele tá valendo ali, ó, R$58 e assim, na data que eu gravo o vídeo tá até menos, né? R$53, sendo que já teve até menos. Dando continuidade aqui agora, a gente vê o seguinte, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Eu vou esquecer essa parte de baixo aqui da rentabilidade, mas o que a gestão vem falar agora, tá? Porque antes não tinha isso. Então, depois da pipinada que deu com esse fundo, ele falou, ó, no mês o valor distribuído foi de 50 centavos, o que representa um yield de 0,42 em relação à cota, tá? Então é pouquíssimo, e de 0,85 em relação ao valor que estava no mercado. Hoje ele dá 1% porque a cota, ele tá próximo de 50 reais a cota, né? Conforme apresentado no gráfico, ele vai falar sobre índices, blá blá blá. Agora eles vão falar o seguinte, ó, que o produto dele, ó, esse fundo é um produto com maior volatilidade e voltado para investidores com perfil arrojado. Depois que o trem pipinou, que eles passaram a falar sobre isso. Agora que eles vêm alertando que o crédito high yield é maior volatilidade, tem mais riscos, blá blá blá. Isso ele não trazia antes, tá? Mas eu tenho a consciência tranquila que sempre que eu falei sobre esse fundo, VSLH, o RPR, até hoje eu falo, e diversos outros fundos eu explico que são fundos que têm alto retorno, mas também tem alto risco. Então cuidado para você não tentar se posicionar num fundo somente porque ele tem bons rendimentos, tá? Você pode ser induzido a erro aí na sua análise. Aqui a gente vai ver sobre o comentário da gestão aí. Se para vocês estiver ficando pequeno, vocês me avisem aí que eu vou tentar aumentar nos próximos vídeos, mas eu acho que aqui já vai ficar num tamanho aceitável aí. O cenário macroeconômico mundial, em que as companhias estão inseridas hoje, é bastante desafiador, então vai falar de questão mundo. Gigantes de tecnologia, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Facebook, estão promovendo cortes. Gente, tá tendo crise, isso é inquestionável. Tá tendo problema financeiro, seja no Brasil, seja no mundo. Então, assim, ó, até bancos gigantes como o Credit Suisse, 170 anos de história também, acabou tendo problema de inadimplência e tal. Então, assim, nesse ponto, a gestão tem razão. O trem tá complicado. Aí no Brasil ele vai falar, ó, da Livraria Cultura, CVC, Americanas, Stock, Marisa, a Light, que ele não traz aqui também. Então ele fala, desse cenário de maior incerteza, instituições financeiras limitam ou interrompem novas linhas de financiamento para pessoa física e jurídica e partem para a negociação dos valores já financiados. Como resultado dessa desaceleração,
e uma maior dificuldade para empresas financiarem ou refinanciarem suas operações. Nesse contexto, o mercado de crédito imobiliário como um todo também sofre com as movimentações desfavoráveis, assim como alguns dos CRIs que compõem a carteira do fundo, conforme comunicado através de fatos relevantes publicados nas últimas semanas. Então, esses fatos relevantes, geralmente, eles estão vindo com bastante atraso. Ó, vou te falar, o BCRI e o Iridium, eles têm alguns CRIs no portfólio. Às vezes, a informação sai mais rápido lá no BCRI do que no fundo que, entre aspas, era parceiro dos devedores, sabe? Então, eu vejo uma certa lentidão, uma certa... Eu acho que a gestão tinha. Abre um canal no YouTube se já não tem, faz lives periódicas, tem uma gestora grande aí, uma casa de research grande, que tá brigado com eles. Mas existem inúmeros outros canais que abrem espaço para eles, mas eles não vão hoje, sabe? Então eu acho que eles estão pecando muito em ser mais ativo aí. No momento de glória eles eram muito ativos, estavam em diversos canais, acho que agora eles deveriam dar a cara a tapa e aparecer mais, né? Em cenários onde a companhia e outros detentores de CRIs precisam renegociar, prazo e taxa de operação, é convocado a Assembleia Geral, blá blá blá. Então ele vai começar a falar aqui sobre o waiver, ó. Cabe ressaltar que o waiver não constitui um perdão da parcela da dívida, e sim uma permissão para que a parcela não seja desembolsada no período e seja incorporada ao saldo devedor. Tá dando prazo, tá dando carência. Ó, vou te dar um descanso durante aí 6 meses, 1 ano, e depois você volta a pagar. E aí esse dinheiro que deixou de pagar, ele acrua no saldo devedor e aumenta o saldo devedor. É mais ou menos esse sentido que ele tá falando sobre o waiver. E aí... Aqui ele vai começar a continuar falando mais, né? Ele fala, apesar da complexidade em que a economia mundial e o mercado de crédito se encontram, em especial aí, no Brasil, a equipe de gestão segue aprofundando a análise de saúde financeira de todas as operações que compõem o portfólio. O Equitário, o HCTR, é um dos pioneiros no mercado de fundos high yield, com estratégia que vai além da tradicional praticada no mercado. E aí isso traz uma rentabilidade maior, mas eles também têm uma exposição a segmentos considerados menos óbvios e operações com maior complexidade. Gente, se ele tem maior rentabilidade, ele tem mais risco. Isso aí tá totalmente direcionado. E aqui ele mostra o seguinte, né? Segundo eles pagaram muito mais do que o fundo aí, o fundo número 2, 3 e assim por diante. Então, poxa, se ele tá pagando a mais, é lógico que ele vai ter um risco maior. Tá? Que ele fala os dividendos acumulados desde que ele surgiu até março de 2023. Então, eles vêm pagando muito mais do que os concorrentes. E agora, né, tá com esse problema de crédito. Então aqui ele vai falar sobre o One. Grupo One. Com quase uma década de história, o Grupo One detém mais de 50% de market share no segmento de multipropriedade no Brasil, sendo a única do segmento com certificação ISO, selo de qualidade internacional, e também um líder mundial em comercialização de multipropriedade. A companhia está presente em mais de 15 destinos espalhados pelo Brasil, como Gramado, lá no Rio Grande do Sul, Porto Seguro, Bahia, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo. Para que a companhia consiga readequar as suas estruturas de pessoas, processos, capital, um novo cenário macroeconômico, de taxa de juros, menor velocidade de vendas, um nível maior de extratos, operação de CRI ligada à companhia, está em processo de waiver para a readequação do fluxo de caixa do fundo aí, dessa empresa, né? Vale ressaltar que a operação conta com uma estrutura robusta de garantias, além de projetos que acumulam entre carteira de recebíveis e estoques mais de 1,9 bilhões. Então aqui ele vai falar algumas notícias sobre o Grupo One. Grupo One comemora a marca de maior comercializadora de multipropriedade do mundo. Setor hoteleiro brasileiro prevê grandes investimentos e crescimentos até 2027. Olha como é que eram as notícias na época, né? Antes da crise. Segundo o relatório de Panorama da Hotelaria Brasileira de 2023, o setor prevê construção de 108 novos hotéis nas 5 regiões do país. Isso vai atrair um investimento na ordem de 5,7 bilhões. Ao todo, serão quase 18 mil novos quartos distribuídos por 93 cidades. De acordo com o ministro do Turismo, a alta procura pelo turismo rural e pelo ecoturismo tem incentivado que as grandes redes construam unidades fora dos grandes centros. Então, antes da crise, o mercado estava totalmente favorável, né? Lógico que com essa situação hoje, financeira, tudo isso dá uma acalmada, mas mostra que o setor estava se desenvolvendo bastante, né? E aqui o próximo, ó, ele vai falar sobre o Gramado Parques, que é o que eles estão brigados aqui. Aqui deu uma confusão gigantesca. Então, em 22 de março, a equipe de gestão e o mercado de fundos imobiliários foram surpreendidos pelo pedido do Grupo Gramado Parques. Esse Grupo Gramado Parques, meio que eles eram parceiros do fundo, tá? Então, a gestora Hectare, ela se dividiu, aí tem a gestora Devan, que hoje eles são tudo parceiros. Tem a gestora R Capital, que é lá do Versalhes do Tord, são tudo amiguinhos. E aí, todos esse pessoal aqui, ó, a R Capital criou o Serra Verde. E aí, esse Serra Verde
parte desse Serra Verde, esse pessoal aqui investe no Serra Verde, mas o pessoal da Gramado Parques também são donos do Serra Verde. Tanto que, não sei se vai aparecer aqui nesse relatório, mas eles acabaram de destituir a R Capital como gestora do Serra Verde e colocaram outra gestora lá. Porque meio que a Gramado Parques tem um percentual maior desse Serra Verde, né? Enfim, eles falam que 22 de março, o Gramado Parques aí, ó, pediu a decisão judicial para recuperação judicial, uma medida cautelar para não pagar os CRIs. Inicialmente isso foi aceito, depois caiu. Isso aqui tá um vai e volta desgramado. Poucos dias depois, a justiça deferiu parcialmente o pedido, permitindo a mudança na administração apresentada pelos fundos detentores. Então eles mudaram a administração lá do Serra Verde, porque foi o Serra Verde que fez a situação, tá? E aí depois que eles mudaram a gestão do Serra Verde, eles foram destituir o Serra Verde como gestores, né? Então, complicado. Na sequência, a instituição da nova diretoria do Gramado Parques entrou com um pedido de processo de desistência. Só que aí, gente, depois disso aqui é o que eu tô falando. Eles novamente vieram e pediram a recuperação judicial do Gramado Parques aí. Continuamos acompanhando a situação da empresa, sempre conservando os interesses dos nossos cotistas. Reafirmamos que os CRIs possuem garantias previstas e regulamentadas de forma ampla e clara. Então, o que eu vejo com isso é o seguinte: eu acredito que vai passar por diversos problemas, dificuldades e tudo, mas o fundo tem grande chance de receber essa sua dívida, sabe? Vai dar bastante trabalho, pode ser que ele não receba a totalidade do que ele emprestou, mas eu vejo como, assim, no longo prazo isso vai se resolver. Mas longo prazo, tá? Não acho que de amanhã para depois esse fundo vai se recuperar normalmente, não. Vai gastar ali 3, 5, 10 anos para a situação se resolver. Então aqui, ó. Gramado Parques existe de processo que suspendeu o pagamento de CRIs. O caso da dívida do Gramado Parques, responsável por diversas atrações turísticas no Snowland, teve reviravolta nos últimos dias, conhecido também como por empreendimentos imobiliários. A empresa desistiu do processo que suspendia o pagamento dos débitos por 60 dias. Após mudar a diretoria. A medida costuma ser utilizada para negócios ganharem fôlego, enquanto o pedido de recuperação judicial é estruturado. No pedido de desistência, os novos advogados da empresa alegaram que a medida iria contra os interesses da companhia, dos acionistas e dos credores. No documento, consta ainda que visava atender apenas o interesse do próprio ex-administrador de blindar seus atos ilícitos, perpetuando-se no cargo. Então, poxa, isso aqui ainda tem muito pano pra manga ainda, viu? Circuito de compras. Aqui eu não vou ler tudo agora, viu, gente? Qualquer coisa eu vou pausar aqui e vocês dão uma olhada com atenção. Também vem passando por dificuldades. Então aqui, eles também deram desconto, deram um certo prazo para eles e tudo. Aqui tem todas as informações. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção. A gente vê que já tá tendo até um certo movimento lá, né, no Shopping Popular, que eu acho bem interessante. Eu vou dar continuidade aqui, ó. Aqui a gente vê a DRE do fundo e aqui me chama atenção. E aí não é só esse fundo, tá? Toda vez que eu vejo um fundo passando por dificuldade, com essa problemática, distribuindo, diminuindo drasticamente os seus recebimentos, eu acho que seria justo eles diminuírem os seus recebimentos, ó. Então, quando estava tudo indo bem, mais ou menos, ó, quanto que a gestão recebia? 1.300.000 mais 300 mil. Menos mal que eles não estão conseguindo bater a performance, tá? Mas, poxa, frente a essa dificuldade agora do fundo, seria muito justo se eles diminuíssem agora o que eles recebem. E pelo contrário, eles continuam recebendo do mesmo jeito, né? Então, para mim, isso aqui é algo gravíssimo. Significa que a gestão só quer ganhar. Quando vai bem, eles ganham muito bem, e quando vai mal, eles não abrem mão de parte dos seus recebimentos. Poxa, 1,5 milhão aqui, ó, reduz essa carniça para 700 mil, 800 mil, 500 mil, porque aí eles vão mostrar todo lado dos cotistas, né? É pouco, mas isso aqui vai retornar um dinheiro a mais aí para os cotistas. Enfim, vamos ver na prática o que essas despesas estão representando frente às receitas, tá? Então a gente vê o seguinte, que o fundo gastou aqui, ó, 1,365 em março, tá? Mais 306, que eu vou arredondar para 307. Então as despesas foram de 1.672.000 e ele recebeu 15 milhões. Então aqui, ó, 1.672 vezes 100, dividido por 15.904. Então em março as despesas do fundo estão ali na casa de 10,5%. Eu acho que eles poderiam diminuir isso aqui, ó. Porque eles também têm que estar do lado do cotista quando a situação aperta, né? Enfim, vamos dar continuidade aqui. Aqui ele mostra o resultado por cota, eu vou passar rapidamente isso aqui. Rentabilidade também eu vou passar. Aqui ele mostra como é que é a composição da carteira.
Então, o que acontece? Esse fundo possui quase 80% em CRIs, 20% em FIIs e 0,5% em caixa. 57% dos seus CRIs são sênior, 31% subordinado, 8% série única e 3% mezanino. Então eles têm um percentual alto, né? Mas assim, 30% subordinado, que seria maior risco. Indexadores, 90% ali dos indexadores são IPCA mais 10. Caríssimo, gente. Olha a taxa. Se ele tem alta taxa, é normal que aconteça essa inadimplência que está acontecendo, é normal. IGPM mais 10, CDI mais 4, tá? Ele tem mais 6% em IGPM, 3% em CDI. 89% do portfólio do fundo está 100% com as obras finalizadas, e aí ele vai ter um percentual ali, ó, grande de pouca construção, né? Vou arredondar o resto aí, ó, que 11% do fundo está apenas no início das obras. E com certeza essa parte aqui que mais sofre aí pro fundo, né? E vendas. Vendas apenas 68%, está 100% vendidos, e aí ele tem um percentual ali de mais ou menos 30% que está com pouca venda também, e esse aqui é outro motivo que o fundo vem sofrendo, tá? Lá dentro dos FIIs, o que é o problema? O fundo tem 20% do seu portfólio que ele está subsidiando ativos deles mesmos, sabe? E são fundos que não geram receita para ele, ó. O XBXO não gera renda, 41% do XBXO, eles são donos. O Serra Verde, ó, eles são donos de 34% do Serra Verde, o HCHG 15%, o HCST 5%, os loteamentos 3,8%, e isso aqui, ó, a imensa maioria sequer traz algum retorno para o fundo. E aí isso aqui é um ponto bem problemático aí para o fundo, né? Aqui a gente vê a carteira do fundo e o que sempre se falava, ó, aqui são CRIs pulverizados, ou seja, tem diversos devedores. Então o fundo que ele sempre teve muitos devedores, ó, são 3 páginas, ó. Ele tem bastante devedores e inicialmente é algo com pouca concentração, pelo menos inicialmente. Só que quando a gente vai ver, ele acaba que tem uma concentração maior nos que são corporativos. Mas você olha, o circuito de compras, ele tem aqui 6%. Só que aí quando você olha lá que ele investe também diretamente no FII circuito de compra, aí você vê que ele tem uma concentração um pouco maior. Então ele tem diversos ativos aqui, ó, que se você olha inicialmente, ó, Brasil Parques, 4,71, 1,91. Esse Gran Viver, 1,72, 1,53. Inicialmente não são grandes concentrações. Mas aí a gente vê aquela história, ó, Resort do Lago, esses 3 aqui, ó. 0,86, 0,72, 0,12. Nessa parte de pulverizados, até que ele não tem muita concentração. Página 1, página 2, página 3. Agora, nos corporativos, olha as concentrações, ó. O Hope, só nesse Hope aqui, ele tem 14%. Nesse One Holding aqui, ó, ele tem ali mais 13%. Esse GPK, ele tem ali mais uns 8 a 9%. Então, nesse aqui de corporativos, ele tem uma imensa concentração, né? O que esses são os que estão trazendo uma problemática maior para o fundo. No PL do fundo, ele tem 8% no XBXO que não gera renda. Quase 7% no Serra Verde que gerou renda só uma única vez. Ele tem ali no HCHG 3,23%. Não sei se isso aqui está pagando, acho que não. HCST, ó, 1%. Isso em loteamentos também. Então, sim, ele tem diversos ativos aí que não estão gerando renda para o portfólio, né? Então, isso aqui também atrapalha. Imagina que ele tem 20% do portfólio sem gerar dinheiro para ele. Imagina se ele tivesse hoje 20% a mais de renda, sabe? Então, enfim, né? Aqui ele fala mais algumas outras informações. E daqui da página 18 até mais ou menos lá página 37, ele vai falar um por um os devedores do fundo. Então eu sugiro que se você for cotista, se você falar assim, poxa amor, ele está muito descontado, é uma oportunidade. Se você enxergar dessa forma, vai ler um por um esses devedores, vai entender aqui as garantias, ó, como é que funciona, antes de você tomar a sua decisão de investir ou não nesses ativos, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Nesse vídeo aqui eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas de nos ajudar, mas que pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós aí, você tem o HCTR11? Você acha ele um bom fundo? Agora que ele está com toda essa problemática, ele é um fundo ruim? Agora que ele é ruim? Você entendia que ele era arriscado antes ou só agora? Comenta para nós o que você acha desse fundo. Eu tenho esse fundo, apesar de toda a problemática, eu estou tranquilo. Eu pretendo até aumentar a minha posição nele aos poucos, não agora, tá? Porque agora eu estou preferindo optar em investir em ativos mais sólidos, mais consistentes. Mas eu, mesmo com toda essa problemática, eu
pretendo continuar comprando o fundo, dentro da minha gestão de risco. Com toda essa queda que esse fundo teve, com toda a queda que o Versailles teve, o Tord teve, não afetou o meu patrimônio, o meu portfólio. Por quê? Eu tenho um percentual pequeno em cada um deles. Apesar de tudo, apesar de toda a problemática, eu acredito que por longo prazo, esse fundo vai voltar à normalidade, ele vai voltar a entregar bons rendimentos, ele deve recuperar parte do seu crédito. Então, eu tenho. Agora, eu não posso fazer indicação de compra, venda ou manutenção de ativo. Eu acredito que não seria indicado você se posicionar num ativo desse atualmente. Seria mais sensato você esperar para ver como que as coisas vão se comportar, como que vai acontecer, né? Apesar de todo o desconto, pode ser que ele caia ainda mais. Porque tudo vai depender se ele vai conseguir pagar dividendos. Se esse fundo for diminuindo os dividendos, seriamente as cotas tendem a cair mais aí também. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta com 258 inscritos. E o canal Amu Dicas entrou em contagem regressiva. De 1000, gente, só faltam 46 inscritos. Já passamos de 950, tá bem pertinho ali dos 1000. Vá lá no canal Amu Dicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos aí. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso pedido. Os nossos 4 canais estão presentes lá em outras plataformas. Caso vocês queiram, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente lá, porque isso ajuda demais. Muito, muito obrigado. E eu gostaria de reiterar e agradecer novamente. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Obrigado de coração vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Principalmente vocês que doam para o Pix. Vocês que são membros do canal. Saibam que os membros têm carregado esse canal nas costas. Então, muito, muito obrigado. Obrigado também vocês que adquiriram os nossos e-books. Saibam que isso é de primordial importância para a gente continuar trazendo esse trabalho gratuito. Então, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!